conectados. Maravilha. Estamos online aqui no Facebook. Hoje, gente, a nossa live vai ser com transmissão via satélite. A gente reservou 5 satélites, porque vai ser um público muito grande. E então nós vamos fazer via Instagram e via Facebook. Então, nós estamos aqui nos preparativos, enquanto vocês entram aqui na nossa live do Facebook, eu já vou entrar aqui no Instagram do Mirtão São Bento. Como é que eu faço para mandar o convite aqui mesmo? Aqui, solicitar. Enviar solicitação. Agora, Mirtão, você deixa ou não deixa? Apareci na tela do seu celular aí, ó. Apareceu. Então, vê aí, se tem um convitinho para você clicar, aceitar aí. Aceitou. Aí, maravilha. Olha lá, estamos nós, conectando. Estamos. Já estamos no Instagram, online e no Facebook. Facebook e Instagram, sensacional. 10 satélites reservados para a nossa transmissão ao vivo hoje, porque, afinal, a gente está falando com Hamilton Pereira, ex-deputado estadual por Sorocaba. Foram 4 mandatos, Hamilton? 5 mandatos. 5 mandatos como deputado estadual. Já foi eleito pela ONG Voto Consciente como o deputado estadual mais atuante de São Paulo, e a ONG utilizava alguns critérios para avaliar isso, né? Por exemplo, presença nas sessões plenárias da Assembleia Legislativa, a quantidade de leis aprovadas, a qualidade das leis aprovadas, e aí eu vou falando um oi aqui para o Michel, que está online aqui no Instagram, a Sol, Virgínia Fernandes, a Idalina Sol, estamos aqui com o Carlos Elias, nossos amigos estão acompanhando. E hoje, gente, olha, eu tenho uma lembrança que eu não tenho vergonha de falar, porque eu acho que isso acontece com bastante gente. Eu estava na escola e eu tive que escrever uma redação, e o tema da redação era para eu falar a respeito do papel dos poderes, né, dos 3 poderes. E eu lembro que quando foi para eu falar de deputado federal, de deputados, eu citei, como a casa legislativa deles, eu citei a Câmara Municipal. Eu fiz confusão. Porque é normal, tem muita gente que não sabe direito qual que é o papel de um, de outro, e explicar para quando a gente está dando aula para filho, que eles estão estudando história, a gente vai explicar como que funciona, é difícil para eles, né? Quando a gente vive isso na pele, que a gente começa a absorver melhor. E aí, hoje, a gente pegou o Hamilton, que é um cara experiente, que teve o seu nome confirmado como pré-candidato ou candidato já? Candidato, né, Hamilton? Candidato já. Já candidato a vereador por Sorocaba. Nós esperamos dia 27 agora, e dia 27 a Justiça Eleitoral, ela homologa todas as convenções de todos os partidos, e aí nós já podemos divulgar não só a candidatura, como o número que iremos usar nessa candidatura. Maravilha. E aí, a gente está falando com nada mais, nada menos que Hamilton, que tem aí 5 mandatos, são 20 anos de experiência de legislativo paulista. É o maior legislativo da América Latina, Hamilton Pereira? A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é o maior parlamento da América Latina depois do Congresso Nacional. Congresso Nacional que é formado pela Câmara Federal de Deputados federais, obviamente, e pelo Senado, né? O presidente do Congresso Nacional é o presidente da Câmara Federal, portanto, um deputado federal. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é o segundo maior parlamento da América Latina depois do Congresso Nacional. Não é nada fácil, você estava ali articulando com mais de 94 deputados, né, Hamilton, junto com você? 94 deputados, 18 partidos à época. E você, qual que era o seu trabalho no parlamento? Qual que é a importância do parlamento? A gente tem o executivo, no caso da cidade, o prefeito é o cara que executa o orçamento, que administra a cidade. Qual que é o papel do parlamento numa cidade, Hamilton? Então vamos lá, eu acho que esta live nos propicia, inclusive, que nós façamos um trabalho
de informação e de formação, inclusive para aquelas pessoas que vão ser candidatas a vereadoras agora, que não sabem exatamente qual é o papel de um parlamentar. Então, vamos lá. A Constituição Federal, a nossa Constituição, né, ela diz que a Constituição é um conjunto de leis que regem uma nação, determinam quais são os nossos deveres, os nossos direitos, enfim, de todo o povo brasileiro, enfim, de todo o povo de uma nação, né? A Constituição, ela significa exatamente isso. O que a Constituição diz, né, dos poderes? O poder legislativo, eu reputo como o poder mais legítimo, porque é aquele que é eleito pela população, né, para elaborar leis. O poder legislativo legisla, ele faz leis. Poder executivo, presidente da República, governador do estado, prefeitos e prefeitas. Executam as leis que são feitas pelo parlamento, né, pelo Congresso Nacional, pelas assembleias legislativas do estado e, no caso do município, o executivo, que é o prefeito ou a prefeita, executa as leis que são feitas pelo parlamento, né, pelos vereadores e vereadoras, né? E o judiciário julga do cumprimento das leis. Ele julga se o executivo está executando todas as leis criadas pelo legislativo. O judiciário não faz leis, quem faz leis é exatamente o legislativo, aqueles que são eleitos para fazer as leis, né? Então, legislativo municipal, vereadores. Legislativo estadual, deputados estaduais. Legislativo federal, deputados federais e senadores. A gente tem alguns exemplos assim. Eu penso muito assim, né? Eu acho que quando você elege um prefeito, ele tem uma prioridade ampla, né? Ali de atender a cidade inteira. E às vezes é que nem uma família com muitos filhos, né? Às vezes acaba passando um ou outro, né? Que não entra ali na prioridade, escapa, é muita coisa para fazer. O vereador ele vai estar ali representando o interesse do mais fraco, vamos dizer assim, do que grita mais baixo, diante daquele orçamento da cidade. Por exemplo, se a gente fala hoje, vou pegar um exemplo bem agora de Sorocaba mesmo. A gente teve aí esse problema com a pandemia e o isolamento, a gente teve esse problema com a invasão das escolas, a depredação das escolas. E se a população não gritar e não botar a boca no trombone, as escolas vão ficar abandonadas, a Deus dará, e ninguém vai dar atenção para isso. Esse é um exemplo. Se eu acho que no meu bairro eu preciso de uma área de lazer, o prefeito está ali com outro problema na cabeça dele, ele acha que isso não é prioridade. Eu vou recorrer a quem eu escolhi para me representar na Câmara Municipal, né, Hamilton? É isso, não é? Perfeito. A Constituição estabelece bem o papel de cada um dos poderes, né? E ela diz o que a respeito do poder legislativo, no caso dos vereadores e vereadoras, falando aqui do município, né? Ela diz que o papel do parlamentar é fazer leis, ele é um fazedor de leis, né? E fiscalizador dos atos do executivo. Fiscalizador, principalmente, da forma como o executivo vai dispor dos recursos que ele arrecada. Então, o município, o estado, o governo federal tem uma arrecadação, tem um bolo da arrecadação. Bom, ele tem que destinar esses recursos para tudo aquilo que a Constituição estabelece como prioridades. Vamos lá pegar. A Constituição diz que o Executivo terá que destinar de 25% a 30% de todos os recursos para a educação. É o maior bolo orçamentário. 15% para a saúde. Tá? E aí tem segurança pública, habitação, enfim. Está lá na Constituição o seguinte: educação, direito de todos, dever do Estado. Saúde, direito de todos,
dever do Estado. O papel do Executivo é destinar esses recursos. E o papel do parlamentar é fiscalizar os atos do Executivo, principalmente se o Executivo está destinando esses recursos de acordo com aquilo que determina a Constituição. Percebe? Uhum. Então, todo ano, até o final de setembro, o Executivo, o prefeito, no caso do município, o governador, no caso do Estado, e o presidente da República, até o dia 30 de setembro, todo ano, ele tem que mandar a lei orçamentária para o parlamento. E o parlamento tem até o dia 15 de dezembro para votar esse orçamento. É aí que ele vai ver se aquele orçamento que o governador, que o prefeito, que o presidente da República enviou para o parlamento está destinando corretamente os recursos de acordo com o determinado pela Constituição. Então, o parlamentar é um fiscalizador dos atos do Executivo. Como é que ele gasta o dinheiro público, o dinheiro que ele arrecada dos impostos que todos os cidadãos pagam no país, no município e no Estado. Eu tenho uma lembrança, Milton, do seu mandato, de 2 assuntos que exemplificam isso que você acabou de falar. Por exemplo, um deles foi uma ação de fiscalização. Eu lembro que você foi chamado por alguns representantes da Polícia Civil de São Paulo e você esteve nas delegacias visitando porque eles não tinham nem tinta para imprimir boletim de ocorrência. A gasolina era o comércio que pagava, o conserto das coisas das delegacias, quem fazia eram os comércios do bairro. E eu lembro que você visitou 11 distritos policiais de Sorocaba, fez um relatório de cada um, foi na Secretaria Estadual de Segurança Pública, fez a denúncia, ou seja, isso é um trabalho de fiscalização de um parlamentar. E o outro exemplo de briga para defender os interesses da sua cidade foi no caso da Unesp, a Unesp Sorocaba, que eu lembro que existia um plano de expansão da Unesp no estado de São Paulo e Sorocaba não estava previsto, e a gente não tinha, eu não lembro se a gente já tinha UFSCar ou se estava brigando junto na mesma época, não tinha universidade pública aqui, né? Só tinha a FATEC. E essa foi uma briga grande, assim, era uma luta muito grande, você mobilizou os outros parlamentares também, tinha os contatos na Assembleia Legislativa de primeira secretaria, a presidência da Assembleia, foi uma articulação muito grande e acabou conseguindo incluir no programa de expansão da Unesp o campus de Sorocaba. Foi bom você lembrar, Priscila. Foi antes da vinda da UFSCar. Nós lutávamos para que nós tivéssemos uma universidade pública aqui em Sorocaba. Né? E, à época, eu conversei eu visitei a Unesp, visitei a USP, conversei com os reitores da época para saber quanto custa um campus de uma universidade e tal, e à época eles me informaram, olha, é em torno de 8 milhões de reais. Né? E nós estávamos para votar o orçamento do Estado do ano 2000. E é uma prerrogativa também, isso é bom que se diga, do parlamentar, entrar com emenda ao orçamento. Então, por exemplo, você precisa de recurso para uma determinada área. Você pode fazer uma emenda parlamentar, negociar isso com a Casa Civil do Estado, negociar isso com o próprio governador, com os secretários de Estado, enfim, para ver se eles conseguem, se eles ajudam a gente a convencer todos os partidos, as lideranças partidárias, enfim, para a gente conseguir aprovar aquilo no orçamento. Mas eu me lembro que eu fiz uma emenda de 8 milhões de reais ao orçamento de 2000 para a gente trazer o Unesp aqui. Né? Só que existiam outros deputados de outras regiões pleiteando a mesma coisa dentro desse plano que você falou de expansão da Unesp no estado de São Paulo. Então, eu me lembro que a reitoria, tanto da USP como da Unesp, enviou representantes para a Assembleia Legislativa, para o Colégio de Líderes da Assembleia, discutir com todos os líderes partidários a necessidade da gente ter extensão das universidades públicas estaduais pelo interior do Estado. E aí eu entrei com a emenda, bem como um deputado lá de Marília, outros deputados, enfim, e o relator do orçamento naquela época,
que era um deputado de Franca do PSDB, né, ele achou por bem ali com os reitores e tal, e com a pressão que todos os deputados faziam por extensão da universidade nas suas respectivas cidades, ele achou por bem fundir essas emendas todas, né, e naquele ano foram aprovados 32 milhões de reais de dinheiro novo no orçamento, especificamente para expansão das universidades públicas. Foi assim que vieram recursos para a criação da Unesp de Sorocaba, Unesp de Registro, Unesp de Marília, né? Foi assim que nasceram as Unesps, no estado de São Paulo, e a de Sorocaba foi por conta dessa luta naquele momento, né? Então, foi bom você tocar nesse assunto também para a gente poder dizer o seguinte, né? Nós podemos apresentar emendas ao orçamento do Estado. Cada vez que nós vamos votar o orçamento do Estado, nós podíamos apresentar emendas. E era assim que a gente, todo ano, quando ia votar o orçamento, a gente colocava lá emendas, né? Aqui no caso de Sorocaba, Hospital do Câncer Infantil, enfim, asilos, hospitais, enfim, nós legislamos muito e trabalhamos muito com a questão da saúde, dos asilos, do cuidado com os idosos, enfim, nós fizemos muito isso, não só para Sorocaba, né, mas pelo interior todo, muitas cidades carentes desses recursos, e que era a oportunidade que tinham era o seguinte: entra em contato com o deputado vai votar o orçamento, pode apresentar emenda, e a PAI de Sorocaba, por exemplo, né? A gente sempre foi muito parceiro deles, enfim, foi desse jeito, porque fazer leis também pressupõe o seguinte: se você, no caso do deputado estadual, anda pelo estado, no caso do vereador, anda pelo município, eu costumo dizer o seguinte: a matéria-prima daquele fazedor de leis, do vereador, do deputado e tudo mais, são os problemas que a população enfrenta. Então você localiza uma certa carência. Você fala, opa, isso aí pode ser transformado não só numa emenda ao orçamento, mas isso pode ser transformado num programa, né? Foi assim que surgiu a Escola da Família, de nossa autoria, foi assim que surgiu a necessidade de criarmos o Programa Estadual de Atendimento Integral à Saúde do Portador da Doença de Parkinson, foi assim que depois nós fizemos também uma lei de atenção integral à saúde do portador da síndrome do espectro autista, para criança autista. É assim que surgem as leis, em função de problemas muito concretos que a população, ou parte da população, enfrenta no seu dia a dia para obter atendimento, atenção por parte do Estado. Vou falar de algumas pessoas que estão online aqui, Hamilton, para você ir cumprimentando, ó. A Fernanda voltou, hein, Hamilton? Ela está me provocando. Boa noite, Fernanda. Tudo bom, Fernanda? Bom vê-la aqui de novo conosco. O Carlos Elias está por aí, ó, dando um oi. Hamilton Pereira, sua presença na Câmara de Vereadores de Sorocaba só vem engrandecer a democracia, abalada, infelizmente, nos dias atuais. A Romualda, Rosa Amâncio, falando aqui, amigos. Esposa do Mildinho. Ah, é? O Fábio Granzotto. Fábio Granzotto aqui, defensor do ITESP. O ITESP, que foi a nossa pauta da semana passada, né? Exatamente. Estamos aqui com a Eliana Souza, falando Hamilton Pereira, experiência e competência. Hilton Mendonça, você conhece, Hamilton? Oxa! Ele dirige bem, diz que é meio barbeirão esse cara. Não. Não, é bom piloto. O já dirigiu para a Iara, o tempo que a Iara foi deputada, vereadora, enfim. O Mendonça é companheirão, amigo. Companheirão, ponta firme. O Ronaldo tá online aqui. O meu celular tá com pouca bateria, ele fica desligando. Deixa eu ver se eu tô ligado aqui no Instagram ou se ele fechou. Deixa eu só desbloquear aqui uma... Ah lá, ó, ele pausou meu vídeo, pessoal. E estamos também aqui no Instagram, Milton. Estamos aqui. No Instagram é mais difícil de eu ler o nome da turma. Oswaldo Irmão, Nunes, a Gica, Renata, Anderson, Camila, Odair, Rafael. Tem um cara aqui que é o Marombeiro, Francisco, Caroline Gaspari, Helena Melo.
Tem uma turma, o Carlos Rapa, Michel, tem uma turma boa aqui acompanhando a gente no Instagram. Turma boa. E Hamilton, eu queria te fazer uma pergunta. Professores, produtores culturais e tal. Exato, está espalhado. Muito legal. Isso aqui representa bem a diversidade do que foi o seu trabalho como parlamentar na Assembleia Legislativa, né, Hamilton? A gente fala assim, dos interesses que você representou, essa é uma coisa que eu queria observar também. Por exemplo, a gente falou aqui da emenda, da articulação para a emenda para o campus da Unesp. Isso é uma coisa que beneficia não só a cidade de Sorocaba, como a região, porque a gente sabe que Sorocaba recebe muita gente da região que vem aqui em busca dos mais diversos serviços, né? E os seus projetos que viraram leis também representavam interesses de grupos grandes, por exemplo, a lei do Programa Estadual de Atendimento ao Autista, a lei do mal de Parkinson, o Programa Escola da Família, sempre foram interesses coletivos, mas a gente vê, principalmente no parlamento nas cidades, onde o contato é mais direto com as pessoas, você encontra com o seu vizinho, o cara que votou com você, encontra com ele na padaria, é um contato diferente, né, do parlamentar com o eleitor. Tem muita gente que acaba trocando voto por uma vaga na creche, que o vereador vai lá e fura a fila. Antigamente a gente tinha a história que virou até piada, que era a história da dentadura, né, que o pessoal trocava voto por cesta básica, a gente vê por vaga de emprego. Eu queria uma opinião sua a respeito disso. É assim que a gente tem. O nosso voto vale isso? Não, vamos conceituar a política. Aristóteles definiu política como ciência que trata do bem comum, comunitário, da comunidade, do povo e tal. E a Constituição estabelece o seguinte: a escola é pública, né? Tirando, obviamente, as escolas particulares, mas a escola é pública, a escola não é do governador, a escola não é do secretário de educação, a escola não é da diretora, a escola é pública, portanto, da população. Foi isso que deu origem, inclusive, ao Escola da Família, que a gente achou que a escola tinha que ser aberta nos finais de semana, chama a comunidade, né? E a comunidade, ao se dá conta de que a escola pertence a ela, ela passa a tomar conta da escola. Então, foram inúmeros os casos de pessoas fazendo manutenção na escola do filho dele, né? Ajudando lá a consertar uma torneira que está vazando e tal, e aquele povo todo, aquela juventude, adolescente e tal, dentro da escola, nos finais de semana, para atividades de esporte, lazer, cultura e arte, né? Não se deve, você que está me ouvindo agora, me está assistindo a nós outros aqui, não deve trocar o seu voto. Você tem direitos, estão lá na Constituição. Saúde, direito de todos, dever do Estado. Educação, direito de todos, dever do Estado. Moradia, morar com dignidade, direito de todos, dever do Estado. Está lá na Constituição. Você não precisa trocar absolutamente nada. Você tem que exigir que o seu vereador, aquele que você votou, trabalhe para contemplar a comunidade naquilo que já é direito dela, que está na Constituição, está no Estatuto das Cidades, né? O direito à moradia, o direito ao saneamento básico, à água potável, ao esgoto tratado, ao esgotamento sanitário, enfim, né? Direito à qualidade de vida. Está tudo lá na lei. Você não precisa trocar absolutamente nada, sabe? Nem por material de construção, nem por botijão de gás, né? Isso não é política. Política é uma coisa qualificada, ela cuida das pessoas e cuida do direito das pessoas que está na lei. A gente só tem que executar a lei, e se todos os que forem eleitos cuidarem da execução da lei, elas vão cuidar de que a cidade cuide das pessoas. Cuide de gente, porque cuidar de gente é o fundamental. É a isso que o legislador, quando foi fazer a Constituição, ele pensou: puxa, as pessoas têm que ter educação de qualidade. As pessoas têm que ter direito à saúde, médicos, tratamento, assistência odontológica. Está tudo lá na Constituição. Você não precisa trocar nada, você não precisa comprar nada daquilo que você já pagou com os seus impostos. Porque os impostos servem exatamente para isso. Tudo que é arrecadado pelo Executivo
né, pelo prefeito, lá está nos cofres públicos da prefeitura, do Estado ou da União, do governo federal, tudo aquilo que foi arrecadado saiu do seu bolso. Você pagou imposto para isso, né, e está lá na Constituição também. Toda a contribuição da sociedade será retribuída através da prestação de serviços, distribuição de serviços e de direitos a cada cidadão, a cada cidadã. Então, já está tudo lá. O eleito só tem que trabalhar corretamente. Trabalhar corretamente para atender à legislação e, consequentemente, ele vai fazer o bem à população. O Carlos Elias tem uma pergunta aqui. Deixa eu achar que ele fez uma pergunta aqui para Sorocaba. O Odair fez bastante pergunta, mas umas perguntas mais amplas a respeito assim, do papel do Congresso Federal, do Senado, quem manda mais. Eu acho que é uma conversa que vai fugir um pouco vai ficar um pouco ampla demais. Então, Odair, nós vamos fixar mais aqui no Papo Sorocaba. Mas você pode mandar mensagem para o Hamilton Pereira, que ele é falador, ele gosta de conversar, manda no WhatsApp para ele que ele vai te dar uma aula e vai adorar. O Carlos Elias falou aqui, Hamilton, sendo vereador, e será, o que você tem em mente para tentar implantar em melhorias na cidade de Sorocaba? Bom, vamos lá, Carlos Elias. Vou usar o exemplo do Hamilton deputado. Quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, eu era um metalúrgico, você sabe disso, eu trabalhava na metalúrgica Nossa Senhora Aparecida e era um dirigente sindical, né? Muitos de vocês me conheceram em porta de fábrica, fazendo assembleia, defendendo os interesses dos trabalhadores e tudo mais. Quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, eu me dei conta de que o Estado de São Paulo tem 645 municípios. Tem carências que você nem imagina, de tudo quanto é ordem, de tudo quanto é natureza, no Estado todo. E eu não podia chegar num parlamento, que é o segundo parlamento mais importante, o maior do Brasil, depois do Congresso Nacional, né, e ser simplesmente o deputado dos metalúrgicos. Eu tinha que ser algo mais. Falei, não, Sorocaba é grande, a nossa região é imensa, mas eu sou deputado estadual, eu tenho que trabalhar para o Estado de São Paulo. E aí eu comecei a andar esse estado todo. Fui para o Pontal do Paranapanema, me meter lá nos conflitos de terra, mediar conflitos lá, enfim, para tentar defender os assentados, enfim. Vale do Ribeira é a região mais pobre do estado de São Paulo, né? Eu fui lá para o Vale do Ribeira inúmeras vezes, me reuni com prefeitos, fui com caravana de prefeitos para Brasília, Ministério das Cidades e tal, buscar recursos, enfim, né? Andei o estado inteiro. O que é que eu penso que é o papel do vereador? O vereador, a vereadora, né? Ele não precisa... tem alguns que tomam gosto pela sala, ar-condicionado e tudo mais. Mas a cidade tem 360 bairros, mais de 360 bairros essa cidade tem. Poxa, aquela vida. Cara, tem saúde? Sai de lá, vai andar os bairros, né? Eu estou aqui no Parque São Bento, eu vejo que é o Parque São Bento, eu vejo que são as carências do Parque São Bento 2, né? Eu conheço bem o Vitória Régia, que é aquele Vitória Régia 3, né? Paineiras, enfim, essa Zona Norte toda, enfim, é muita carência, né? Aqui a Cruz de Ferro, áreas Santo André 2 e tudo mais. Ou seja, se o vereador andar por essa cidade, por esses bairros todos, como nós andamos no Estado, com um deputado estadual, nós vamos descobrir muitas carências, muitas necessidades que, como eu disse, podem ser transformadas depois em projetos para sanar essas dificuldades, né? Ou podem ser transformadas em emendas parlamentares para destinar recursos para resolver esses problemas. Na área da saúde, na área do saneamento básico, na área da moradia, na área da infraestrutura, asfalto, esgotamento sanitário, água, né, potável. Aliás, falando em água, eu acho que tem uma preocupação que vem aí, a futura Câmara Municipal de Sorocaba vai ter que tratar disso, inclusive, que é o seguinte: com a estiagem muito prolongada, os reservatórios nossos começam
baixar a níveis extremamente preocupantes. Né? Nós estamos aqui com a nossa represa de Tupararanga, que abastece 8 municípios da nossa região, está muito abaixo do nível normal e tudo mais. Né? Nós temos a represa aqui do Éden, nós temos a represa do Ipaneminha, que abastece parte da Zona Norte, né, do Éden, Cajuru, Aparecidinha, o próprio Éden, enfim, nós temos que nos preocupar com isso, ou seja, recursos hídricos. Nós temos que garantir água potável para todo mundo, água nas torneiras de todo mundo. Essa é uma das preocupações que os vereadores, a futura prefeita, o futuro prefeito de Sorocaba, quem for eleito, vai ter que dar conta. E aí os vereadores têm que debater. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Quando eu estava deputado estadual, eu fiz a ampliação da área de proteção ambiental da represa de Tupararanga. Não sei se você sabe, mas a represa de Tupararanga estava assim, loteamentos irregulares às margens da represa. O pessoal jogando esgoto dentro da represa. Né? Plantações onde a pessoa usava agrotóxico. Né? E aquele veneno, quando chovia, escorria para dentro da represa. A gente bebia essa água aqui em Sorocaba. E a gente fez a ampliação da área de proteção ambiental exatamente para proteger as águas da represa de Tupararanga. A antiga represa da Light, como os mais antigos conhecem, enfim. É isso que o vereador tem que fazer. Sair lá da Câmara, ele tem que frequentar as sessões, fazer os debates, apresentar os projetos, defender as suas ideias, defender os projetos, enfim, mas ele tem que estar nas ruas também, andando, caminhando, ouvindo o povo, conversando com essa população, para ver o que ela precisa e tal, para transformar isso em projetos, programas, lá na Câmara Municipal, em leis municipais, enfim, porque é isso, é um fazedor de leis, e é um fiscalizador dos atos do executivo, principalmente como se direcionam os recursos para as mais diversas áreas. É esse papel, é esse papel. E ele só vai saber cuidar direito se ele souber como é que funciona, né, Hamilton? Usar ali, ó, ele estar lá no posto de saúde, ver como é que está funcionando, qual é a condição do funcionário público que está ali, está faltando medicamento, não está faltando, está demorando, está faltando médico. A gente tem uma pessoa aqui que entrou há pouco tempo, o Fábio Saco. Você conhece, Hamilton? Fábio, nosso amigo lá de Itapetininga. Ele está falando aqui, ó. Tenho muito orgulho da sua vida pública e de todas as causas encampadas por você. Desejo muito sucesso nos novos projetos. Grande abraço, Fabião. E ele faz uma pergunta aqui, ó. Como a esquerda vem se preparando para o pleito? Os partidos vêm se falando? Há algum projeto político de grupo? Qual a sua avaliação da esquerda hoje em Sorocaba? Que bom, Fábio. Que bom que você perguntou isso. Né? No começo da nossa conversa aqui, eu falei que a definição da política, por Aristóteles, é ciência que trata do bem comum. É isso. Né? Só que, quando você vai para o parlamento, como eu chego na Assembleia Legislativa, em 1994, são 18 partidos, são 94 parlamentares, deputados e deputadas, né? E eu percebi o seguinte, para cada projeto de lei que eu apresentava, para cada emenda ao orçamento do Estado que eu apresentava, eu precisava convencer os demais colegas lá da Assembleia Legislativa, independentemente do partido a que eles pertencessem. Então, eu aprendi que ali, além da questão da ciência que trata do bem comum, do bem comunitário, também, a política é a arte de você construir consensos, de você fazer pontes, desobstruir o caminho e tal, para você aprovar os projetos, porque ali dependemos do voto de todos. PSDB, PMDB, PTB, PP, nós dependíamos do voto deles no plenário. Então, ali você tem que calçar a sandália da humildade, vai no gabinete de cada um, bate lá, fala, escuta, eu tenho um projeto aqui importante para a minha cidade, para a minha região e tal, e eu gostaria de contar com o teu apoio. O meu projeto vai passar lá na comissão, onde você é o presidente da comissão. Ia lá no gabinete do médico deputado, que era presidente da comissão de saúde. Viu? Eu preciso aprovar esse projeto que cuida das crianças com autismo.
vai passar lá na tua comissão. Por favor, você paute ele para mim e eu vou lá debater, me chama para debater na tua comissão para eu convencer todos os membros da comissão e tal, tal. Era assim, comissão de finanças, comissão de relações do trabalho, que eu presidi por 3 vezes, porque de origem sindical, naturalmente era eleito também para presidir a comissão de relações do trabalho, a presidir 3 vezes. A gente ia para cada comissão convencer os outros. Então, Fábio, eu agradeço até a tua questão, porque me permite o seguinte: nós temos que conversar, temos que ter humildade suficiente para reconhecer que não somos donos da verdade, sabe? Que o outro, mesmo pertencendo a um outro partido e tal, às vezes adversário, ele também tem lá os projetos dele, projetos com a nobreza e que cuidam de pessoas e tal, que a gente tem que apoiar, e temos que pedir o apoio dele, sabe? Sem ficar... Porque essa briga, ela afasta, ela obstrui canais, e como disse, a gente tem que fazer pontes, tem que desobstruir, enfim, não é? Então, como é que nós estamos preparando? Aqui em Sorocaba, por exemplo, nós temos uma composição. PT, PSOL, né? O nosso pré-candidato a prefeito é o Raul Marcelo, do PSOL. E o PT colocou o vice na chapa, que é o Paulinho, do Sindicato dos Rodoviários e tal, dos motoristas. Né? É assim, a gente tem que ir compondo, tem que ir fazendo consensos, construindo consensos e tal, porque, afinal de contas, também governar é você saber escalar o time. Vamos pensar aqui, vamos fazer uma analogia com o futebol. Né? Um time, para ser bom, você precisa ter do goleiro ao ponta esquerda, ao centroavante, você tem que ter um time bem azeitado, jogando juntos e tal, tal. Na política não é diferente. Para a gente aprovar algo que venha ao encontro da necessidade da população, sobretudo dos mais pobres e tal, a gente tem que buscar entendimento, mesmo com aqueles que, ocasionalmente, nas eleições, a gente não esteve do mesmo lado. É preciso perceber isso, sabe? Só lembrando, Hamilton, que ó, eu não manjo nada de futebol. Meu marido tira o maior sarro de mim assistindo futebol, que eu falo, o que aconteceu? Mas uma coisa eu sei de time, que não adianta nada ser todo mundo bom de bola, né? Bom de mira. Se você não for um cara, se você for não adianta nada você ser um Ronalducho se você for um baita de um fominha e não passar a bola para os outros, e não conseguir jogar em equipe, ou você ser um oportunista, né? Um desonesto. Porque se você se você aceita trocar o seu voto por uma cesta básica, você pode ter certeza que se chegar um prefeito desonesto lá e quiser passar uma proposta sem vergonha na Câmara Municipal, ele vai chegar para esse vereador que você deu o seu voto, ele deu uma cesta básica para você. Ele vai dar uma vaga para o sobrinho, para a prima, para a irmã, lá em alguma secretaria, para poder passar o interesse que a prefeitura quer, que muitas vezes acontece, eu não digo que é sempre isso. Ou seja, você está escolhendo a índole da pessoa que você está votando. Então, assim, você está escolhendo um vereador que é legal, você vai votar num cara que você confia que vai defender seus interesses, você tem que votar num prefeito que seja bom também. Não adianta nada você votar no Hamilton, que é um cara honesto, e votar num candidato a prefeito que é um Zé Trombadinha, entendeu? Porque daí vai ser difícil a briga. E ainda eleger mais outros vereadores que é um bando de Zé Trombadinha junto, porque eles vão estar em maioria, eles vão dominar o território. Então você tem que escolher o time. É o time, né, Hamilton, do futebol. Exato. Tem que botar ali o Hamilton, como é que chama aquele que usa faixa no futebol? É o líder do time, não é? Tá. No futebol. Capitão. É o capitão, é. Bota lá o Hamilton do capitão, bota a Yara Bernardi ali para dar a bica na frente do gol, que ela é brava, né? Bota mais uma meia dúzia de gente boa ali para jogar junto, pessoal, porque é um time grande justamente para garantir que as coisas funcionem de maneira bem representativa. A Cristiane está falando aqui, ó. Hamilton, nós temos problemas na saúde, que seria a falta de remédios, insumos e fraldas. Aliás, as fraldas que estão chegando são de péssima qualidade. Como poderemos resolver este problema? O seu partido, o seu jeito de trabalhar, permite resolver essa questão? Olha, saúde, já disse, está na Constituição, direito de todos, dever do Estado. Materiais, insumos,
né, das unidades básicas de saúde, eles já estão previstos no orçamento do município. O município tem lá uma fatia dos recursos destinados à saúde, não só para pagar salário de médicos, enfermeiros, atendentes, enfim, o funcionalismo público que atua na área da saúde, nesta época que heróis que estão aí atuando para o enfrentamento da pandemia, inclusive defendendo a saúde e a vida das pessoas e tal, mas está previsto também os recursos para a compra de insumos, equipamentos, medicamentos, está tudo lá. Então, quando a gente fala que o papel do vereador, da vereadora, é fiscalizar os atos do executivo, também é fiscalizar para onde estão indo esses recursos. Para onde estão indo esses recursos? Então, é fiscalizar e dizer, olha, está faltando recurso aqui, está faltando equipamento. Por isso que é importante, como disse, sair do gabinete, vai aos PAs, vai aos PAs, vê o pessoal que está lá na fila da espera, qual é o tempo que ele está tendo que esperar em média e tal para ser atendido. Está sendo atendido com todo o carinho e tal que requer, que o serviço público tem que atender, com toda a distinção que tem que atender o cidadão, a cidadã, né? É isso tudo. Você é um fiscalizador dos atos do executivo. Estou falando aqui do papel do vereador, da vereadora, do parlamentar, de uma forma geral, enfim. Né? É possível resolver isso, sim. Para onde estão indo os recursos? Que não estão chegando aí para as fraldas geriátricas, para os medicamentos, para os curativos, enfim, para as pessoas que nós precisamos fiscalizar os atos executivos. Mas não é fiscalizar só olhando prestação de contas no diário oficial, não é isso. Eu estou falando é ir lá, no local, sabe? Dá para pegar a licitação dessas fraldas aí, ver qual foi a especificação que foi colocada da fralda no processo licitatório. Exatamente. E qual que está na nota fiscal e o que o cara entregou, porque às vezes ele pode até ter posto alguma coisa na nota fiscal e mandou entregar um produto diferente. Agora, isso aí é dever do executivo prestar informação até para qualquer cidadão que peça essa informação, né? E o vereador é lógico, né? É a voz do servidor público que acaba sendo o guardião do serviço que é prestado para a população também, né? Democracia representativa. Você elege o teu representante para fiscalizar o executivo, para te ajudar, né, a fazer com que esses recursos façam chegar lá no seu bairro, na sua unidade básica de saúde, ou na creche, onde você tem os filhos e tal, né? O alimento, os insumos todos necessários à educação, ao cuidado com a saúde, enfim, né? Tudo isso é papel, não é papel de vereador ficar prometendo, sabe, botijão de gás, cesta básica, esse tipo de coisa. Não. É garantir aquilo que está na lei. Por isso que o papel do parlamentar, e está lá na Constituição, é fiscalizar os atos executivos, fazer leis, é um elaborador de legislação, é um fazedor de leis, entendeu? Então, é isso. Fora isso, não é política. Fora isso, é politicagem, é outra coisa. É outra coisa. É demagogia, é hipocrisia, é mentira, é promessa vã, que depois não se realiza. Aí você fica louco da vida, porque, puxa, o cara prometeu isso para mim, ia me dar isso, ia me arrumar um emprego, enfim, e depois não fez isso. Mas não era papel dele isso. Não era papel dele. O cara vira para ganhar o teu voto, para te ludibriar. É uma espécie de um agiota, né? Ele é um agiota que te dá, que trabalha com um bem que não é nem dele, né? É como se ele emprestasse um dinheiro que não é nem dele, né? Tá prometendo coisa que tá usando coisa que é pública, que já é da população. É só a gente parar para pensar. O que eu quero? Eu quero uma cesta básica para esse mês aqui. Eu quero um empreguinho ali pro meu, quero uma vaga para minha neta na creche, ou eu quero um futuro melhor para minha família inteira?
né? Porque dependendo da execução daquele trabalho do poder público no presente, é que eu posso ter um futuro melhor. E se eu faço parte daquela faixa da população que depende muito mais ainda dos serviços públicos, aí é que eu tenho que eleger alguém que pense no coletivo mesmo. Não adianta a gente ficar trocando por favorzinho, porque isso aí volta muito maior. É que nem você jogar o lixo na rua. Daí chega naquela época de enchente, vai entupir o encanamento todo e aquela água, aquele lodo vai entrar na sua casa. É a mesma coisa, né, Hamilton? Eu tô falando bastante aqui, o pessoal não mandou mais pergunta. Eu acho que conversa... Priscila, eu quero aproveitar, né, porque você toca numa questão bastante importante para nós, que é o seguinte, gente, a política é algo muito nobre, a política pode salvar vidas, né? Se a gente cumprir tudo aquilo que está na legislação, que está na Constituição, as políticas públicas vão chegar em todas as pessoas, em todos os lares. Elas vão ter acesso à saúde, à educação, à alimentação, à moradia digna, elas vão ter acesso para tudo. Então não precisam depender de favor de vereador nenhum, de nenhum Zé Promessinha, eles não precisam, porque tudo vai chegar na população. E a gente não pode ser egoísta, do tipo, se resolveu o meu caso, a Priscila falou muito aqui de vaga na creche. Vaga na creche é um direito. É um direito da criança e da mãe trabalhadora, da família, né, que precisa trabalhar e precisa ter onde deixar a criança para ser educada, para ser alimentada, para ser cuidada. Então, é um direito, está lá na lei. Você não precisa de favor de ninguém. Não, vou arrumar uma vaguinha na creche para o seu voto em mim. Porque não é papel. Não é papel. Nenhum candidato ou candidata deve ficar prometendo esse tipo de coisa porque está lá na lei. Ele tem que dizer que ele vai fazer cumprir a lei e que todos terão direito a colocar suas crianças nas creches para serem educadas, para serem alimentadas, para serem cuidadas, enquanto a chefe de família ou o chefe de família tem que trabalhar e tem que deixar a criança num lugar seguro. Eu estou dizendo isso porque foi muito bom você tocar nisso, Priscila, porque é o seguinte, a gente tem que deixar de lado, sabe, o egoísmo. O egoísmo, sabe? A vaidade, não, só o meu interesse. Não. A política, como eu disse, é uma atividade nobre. Ela pode salvar vidas, ela pode curar pessoas, né? Nós, enquanto deputados, já fizemos várias leis para a área da saúde, para atender as pessoas, enfim, criamos programas estaduais. É nossa a legislação que criou o programa estadual de doação de medula óssea para as pessoas com leucemia. O Centro de Referência da Saúde do Trabalhador de Sorocaba, né, Hamilton? Sorocaba e região. E regional. Uma demanda que me veio dos sindicatos e tal. Então, é só a gente não ser egoísta, sabe? Não ser egoísta, não ser pensar só na gente. Não. Faze ao teu semelhante aquilo que você gostaria que ele te fizesse. Se todo mundo fizer política assim, né, todo mundo vai viver bem, todo mundo vai ser atendido, a lei vai chegar a atender todo mundo, de acordo com aquilo que está na Constituição, no Estatuto das Cidades, enfim, e as pessoas vão ser felizes. É para isso que existe a política, não é para ficar fazendo pequenas... ou promessas. Olha só, Hamilton. Trabalhar. Olha o depoimento da Josina. Eu acho isso muito legal, porque eu acho importante quando as pessoas dizem como elas estão se sentindo, como elas são verdadeiras. A Josina está sendo muito verdadeira. Ela colocou aqui, olha, estou desacreditada que algum político vai fazer alguma coisa nessa área de saúde. Está uma merda, vou falar. Os postos de saúde, um monte de funcionário, ninguém faz nada. Gastei mais de R$1.000 em médico particular. E medicamento não dá para esperar dia. Postos de saúde, entra ano, sai ano, e a mesma coisa. É uma coisa cansativa. A gente começa a desacreditar da classe política mesmo, né? Que são os nossos representantes. Está cheio de gente que não acredita mais em nada. Sabe? Não acredita mais em nada. Não é só na classe política, não. Ele não acredita mais na polícia, ele não acredita mais no atendente de enfermagem lá e tal, porque ele sente que
todo o esforço que ele fez, todos os impostos que ele paga e tal, não são revertidos para ele na forma de bens e serviços como está na nossa Constituição. Então, Josina, me permita dizer, minha querida, sabe? Na hora da eleição, pense bem quem você vai escolher. Pense bem quem você vai escolher, sabe? Porque isso faz toda a diferença depois. Começa o ano, né? As pessoas dependem de políticas para tudo, política de atendimento na saúde, política de educação para os filhos, de creche para as crianças, de política que deu direito à habitação, à moradia com dignidade, com água potável, encanada, com esgotamento sanitário, com respeito ao meio ambiente, que tem muito reflexo, inclusive, na saúde de todos nós, você sabe disso. Né? Uma água de qualidade, uma água tratada, reflete na nossa saúde. Uma boa alimentação para as nossas crianças na escola, na merenda escolar e tudo mais, reflete na saúde da criança. Então, é escolher com muita atenção, sabe? E não acreditar em promessas também, sabe? Porque vai aparecer um monte de gente bater na tua porta e dizer para você que vai dar isso, vai dar aquilo, vai dar aquilo. Só que depois que termina a eleição, você não vê mais ele, e ele passa 4 anos lá preocupado com ele, ao invés de estar preocupado com você, com cada munícipe que paga os seus impostos e que merece atenção e carinho daqueles que eles elegeram. Inclusive, Josina, eu vou fazer um testemunho aqui que eu acho que não sairia da boca do Hamilton pela personalidade que ele tem, que é uma pessoa mais reservada, nesse sentido de não ficar assim engrandecendo enquanto pessoa, não querer ficar alimentando falsa vaidade, mas o Hamilton tinha aposentado da política, viu, Josina? Ele foi um deputado estadual que trabalhou 20 anos, criou leis importantíssimas, fez um monte de coisa, trouxe o Unesp para Sorocaba, fez um monte de coisa pela região, falou, eu já cumpri a minha parte na sociedade, eu estou aposentando. E até, assim, foi uma época que todo mundo, não, Hamilton, mas você vai parar, vai parar. Pois ele também se cansou, viu, Josina, de ver essa falta de consideração com a população, inclusive saiu lá daquele status do deputado estadual, que seria um poder que cuida no estado de uma amplitude maior, para se colocar candidato a vereador em Sorocaba, para representar os interesses da cidade de Sorocaba, fazer o trabalho no parlamento de Sorocaba com a mesma qualidade que ele fez lá em São Paulo, lá na capital, representando o estado inteiro. Ele se juntou com a Yara Bernardi, que é novamente candidata a vereadora, se juntou com o Raul Marcelo, que é candidato a prefeito, se juntou com um time que ele acredita que pode fazer por Sorocaba o que ele acredita que é bom para a cidade, que ele sempre aplicou no trabalho dele. Aqui, parece que o Padre Dito está online aqui, Opa, Hamilton. O Misael está falando, boa noite, Padre Dito. Eu não conheço o Padre Dito, desculpe. Padre aqui, Benedito Halter. Oswaldo Nasser dos Santos, meu grande companheiro Hamilton de Sorocaba, um abraço do seu eterno companheiro. Desenho é o apelido dele, Hamilton? O pessoal tinha apelido, né? Desenho, junto sempre. Seu apelido é Desenho. Tem uma história. Sorocabano que mudou depois para Mogi das Cruzes, tá lá em Mogi. Tem uma história que eu vou contar do Hamilton para vocês, que ele trabalhou na Estrada de Ferro Sorocabana. E ele ficava, eu não sei se todo mundo conhece o nome daquela estrada que vai para Itu, a Estrada Velha, Valdomiro Pinto, alguma coisa. Ali tem um restaurante conhecido do pessoal mais endinheirado, que é o Rancho da Picanha. E bem atrás ali do Rancho da Picanha tem a linha de trem que passa por ali e as casas onde os operários da linha de trem trabalhavam. Foi uma época que o Hamilton estava trabalhando, trocando os dormentes da linha de trem, e ele tinha os amigos que trabalhavam junto com ele e que não sabiam ler. Eles ralavam o dia inteiro na marreta, trocando aqueles dormentes, trabalho duro, embaixo de sol quente, e quando chegava a noite, o Hamilton ia ensinar a turma a ler. Os companheiros deles de trabalho, os operários, ele ia ensinar a turma a ler. Então, é uma pessoa que já tem essa índole de levar consigo adiante um time inteiro,
fez um trabalho excepcional na Assembleia Legislativa e só vai saber levar isso adiante. Tanto é que dificilmente você encontra alguém que fala, o Hamilton, aquele cara, eu não gosto dele, dificilmente. Até quem não gosta da esquerda, do PT, gosta muito do Hamilton, porque ele já deu provas de que é uma pessoa qualificada. E olha o meu amigo Alex Branco. Oiê, boa noite, um abração do Alex Branco. Alex, querido Alex, faz muito tempo que eu não te vejo. Um beijo para você, viu? Um abraço bem grandão. Moacir Oliveira, boa noite. Boa noite, Moacir. Ô, Moacir, que bom. O Odair fez um comentário grande aqui, ó. Sou cidadão que procura acompanhar os trabalhos da política sorocabana e ações de diversos vereadores, onde podemos sim separar o joio do trigo. E, infelizmente, hoje tem mais joio que trigo na Câmara. Então, a gente sabendo disso, a gente pode dar ali, ó, um movimentinho na urna, né, Hamilton, de 5 números e botar um belo time lá na Câmara, né? Hamilton, você quer completar? Eu deixei de perguntar alguma coisa que você quer falar? Na realidade, só esse período na ferrovia, né, eu acho que eu tenho que dizer isso, porque é possível até que algum companheiro daquela época esteja nos acompanhando aqui. O que acontecia aqui na ferrovia, nós éramos uma turma de 23 trabalhadores da via permanente, né, trabalhando no trecho, trocando dormente e tal. Foram 2 anos e meio que eu trabalhei na ferrovia nesse trabalho. E aquela companheirada só tinha uma possibilidade de deixar aquele trabalho bruto e tal e ser promovido para as oficinas e trabalhar de auxiliar de maquinista e tal. Era passar numa provinha que a FEPASA fazia naquela época, né? A provinha que tinha operações com frações. Então, só para corrigir, não é que as pessoas não sabiam, as pessoas sabiam, elas eram semi-alfabetizadas. Elas não conseguiam passar naquelas provas que a ferrovia apresentava, porque exigia operações com frações, raiz quadrada, algumas equações assim de primeiro grau e tal, típicas do ginásio, do antigo ginasial e do colégio e tal. E então à época nós arrumamos uma lousa, levamos lá para a estação onde a gente ficava à noite, era um dormitório lá, dormíamos lá num lugar coletivo, vários beliches e camas, enfim, né? Pus uma lousa lá, falei, pessoal, em vez de vocês ficarem jogando truco a noite inteira, né? Ou só cantando, porque eu também levei meu violão para lá, e a gente cantava um pouco lá com ele. Então, eu falei, vamos fazer o seguinte, vocês vamos tirar pelo menos 2 dias por semana para a gente fazer esse trabalho de formação, né? Eu vou explicar um pouco para vocês, assim, o básico da matemática e tal, da gramática, tinha redação e tal. Foi isso que nós fizemos naquela época e que surtiu um bom efeito, até porque depois vários desses companheiros de trabalho acabaram passando nessas provas e sendo promovidos para as oficinas e tal. É uma coisa muito agradável até hoje quando eu encontro com... Tem um deles, inclusive, que hoje está se formando, se já não se formou, engenheiro aqui na UFSCar. Trabalhou comigo na ferrovia, né? Depois acabou ingressando num curso aqui na UFSCar, governo Lula, essa coisa do FIES e tudo mais, enfim, e hoje é muito agradável encontrar os companheiros dessa época com que a gente conviveu e pôde contribuir, digamos, para eles subirem um degrauzinho, né, na escala do conhecimento e tal, na vida deles e tal, né? Eu acho que nós estamos nesse mundo para ajudar o outro, para contribuir para que o outro cresça também, né? Então, aquilo que eu já falei, sabe, deixa o egoísmo de lado. O que é que eu posso contribuir para melhorar um pouquinho que seja a vida do outro, sabe? Tem muita gente precisando de uma mão estendida, sobretudo nesta época de pandemia, muita gente carente, precisando, sabe, até de um ombro para se lamentar, para falar dos seus dilemas, das suas dores e tudo mais, e não custa, porque a gente não ajuda só
botando a mão no bolso, dando um trocadinho no semáforo e tal, para aquelas pessoas que estão ali desempregadas, vendendo uma bala, uma garrafinha de água. Não, a gente ajuda também dando conselho, a gente ajuda orientando, a gente ajuda dando uma palavra, sabe, de conforto, de carinho para as pessoas. As pessoas precisam muito, muito de atenção, e precisam fundamentalmente que as pessoas que sejam escolhidas, né, nas eleições, então, sejam honestas, trabalhem honestamente para reverter esse trabalho em benefício para toda a população. Ciência que trata do bem comum, como definiu Aristóteles, o papel da política. Inclusive, Hamilton, se você me permite aqui fazer o meu testemunho, eu fui procurada para trabalhar na sua campanha de candidato a vereador, para compor a equipe de comunicação, e eu comentei, foi o Misael que me procurou, falei, Misael, eu não tenho condições de trabalhar na campanha, eu já trabalho com outra coisa, eu tenho meu dia inteiro ocupado, mas o que eu puder fazer na hora que eu não estiver trabalhando para colaborar com a candidatura do Hamilton, eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu acho que acabou no Instagram, Hamilton. O tempo é 1 hora no Instagram. Mas deixa o pessoal pegar. Eu falei, mas o que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer porque eu acredito muito no projeto Hamilton Pereira. Ele representa o que eu acredito assim, para a vida, de que é uma pessoa boa, de que a gente tem que se juntar com pessoa boa para fazer isso dar certo. E tem uma pessoa aqui, ó, o Tafarel Lopes de Oliveira. Eu gosto muito do Hamilton. Me lembro, quando criança, por volta de uns 12 anos de idade, o Hamilton estava na minha rua, no Vitória Régia. Ele desceu do carro e me deu um bottom de estrela vermelha do PT. Desde lá, minha paixão pelo meu país e por política só cresce. Sucesso, Hamilton. Obrigado, Tafarel. É sua, Tafarel. É sua, vai que é sua, Tafarel. E agora nós temos aqui a Celinha, grande Hamilton. Tenho muito orgulho e respeito pela sua trajetória de vida. Queremos e precisamos de pessoas como você nos representando na vida pública. Pessoal, mais uma grande live que nós tivemos, né, Hamilton? Acompanhado de Alex pessoas... Branco. O Alex está falando para eu adicionar ele no Facebook. Vou adicionar, Rafael, Alex. Carlos Elias, sempre presente. Obrigado, viu, gente? Abraço muito fraterno para vocês, muito carinhoso. Obrigado mesmo por entrarem aí na live. Priscila, brigadão, querida. A Priscila, ela falou aqui que ela foi convidada e tal. A Priscila tem um excelente emprego, ela é uma profissional extraordinária e tal, né? E veio porque gosta da gente de graça. Trabalhou comigo muitos anos como jornalista e tal, no mandato de deputado estadual, né? E veio porque também existe uma certa lei da atração, viu? A gente atrai as pessoas que gostam da gente naturalmente. E estamos sintonizados no mesmo propósito, né, Hamilton? De fazer, quem sabe um mundo melhor, né? Para frente, a gente vai continuar insistindo. Celinha, obrigado, Celinha. Obrigado, viu, querido? Odair, obrigada, Alex Branco, Tafarel, todo mundo. Ó, quinta-feira que vem, 19 horas. Aí, como a gente vai estar com o Marcão, não estaremos no Instagram, só no Facebook. A gente vai estar com o Marcão, que é candidato a prefeito em Votorantim. Vamos falar da conexão dessas duas cidades, né? Os problemas que dizem respeito às duas cidades, como que a gente pode se juntar e se ajudar. Vai ser uma conversa muito boa. Esperamos todos vocês com o coração cheio de amor para dar e com bastante espaço para ouvir opiniões e sugestões e receber o carinho de vocês, que é o que dá força para a gente continuar trabalhando e lutando. Obrigado, Pris. Obrigado, gente querida. Tchau, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite. Muito obrigada, Hamilton. Boa noite.